noite, Fábio. Boa noite para você que nos acompanha, né? E estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre ideologia e escola, ideologia e educação escolar. Boa noite, Solange. Boa noite a todos que nos acompanham também. Então, é isso. Estou aqui para participar dessa continuação. Tá? Vamos recordar, então, né, que no último vídeo, né, no vídeo sobre ideologia e escola, nós falamos sobre o conceito de ideologia. Nós discutimos algumas questões que foram o significado de liberdade de ensino e de práticas pedagógicas, e o professor, né, a questão, o professor escolhe, faz opções de leitura, vai enfatizar determinados assuntos e não outros, né, e isso faz parte do ato pedagógico, então, em que medida, né? E aí defendemos a tese de que alguns consensos, eles são necessários quando se trata de educação de crianças e adolescentes, até por conta da especificidade, né, de desenvolvimento, da especificidade etária que temos aí envolvida, né? E trouxemos alguns exemplos e discutimos de como, né, a polarização política e ideológica que existe na sociedade, ela adentra também os muros da escola, né? Como ideologia pode, né, no sentido positivo, contribuir, né, aí para ampliar, né, as concepções de mundo, para ampliar a forma como pensamos a realidade, para pensarmos alternativas, né, porque as ideologias, elas nos ajudam a compreender, né, e dirimir conflitos também, né, num sentido positivo, mas que num sentido negativo, né, as ideologias também podem contribuir para gerar conflitos, violências, né, de que há ideologias mas que podem, né, ser conciliadas, outras ideologias não, né, mas também de, se é o caso de, na educação escolar com crianças, né, e adolescentes, tratar destas questões polêmicas, difíceis de equacionar na nossa sociedade, né, e como fazer isso, né, como fazer isso no trato com crianças. Falamos sobre a profissão professor, né, o que significa, as responsabilidades, as implicações, né, porque na escola estamos num local de trabalho, né? E que profissão é essa? Ser professor. E uma profissão que trata de temas polêmicos, de temas sensíveis, de temas delicados, que tem implicações para a relação escola-família, né? E dos cuidados que precisamos ter aí, e também defendemos a tese de que essa profissão precisa ser melhor regulamentada, melhor pensada, né? Precisa ser mais bem cuidada, né? Essa categoria profissional, até para que ela possa ser valorizada e respeitada socialmente, né? Discutimos também se a educação moral na escola, né, ela deve estar em acordo com o que os pais ou familiares entendem ser a mais correta. Então, vários tópicos, né, foram abordados. E, ao mesmo tempo, né, Fábio, parece que deixamos algumas coisas assim meio no ar, sem aprofundar, e a ideia, então, é retomar isto hoje, né, no sentido de fazermos um fechamento, né, de algumas coisas que ficarem abertas, mas também de abordar outras questões que não foram tocadas ou que não foram aprofundadas no último vídeo, né? E também, né, nós recordamos na gravação passada, nós fortalecemos a ideia de que precisa ter um cuidado ético no manejo com crianças e adolescentes, né, em virtude da complexidade que esse processo de desenvolvimento representa, não é? Isso é bem importante, né? Não é porque estamos trabalhando com crianças e adolescentes que precisamos ser menos cuidadosos, né? Menos éticos, menos responsáveis, né? Muito pelo contrário, né? Porque as nossas práticas com crianças e adolescentes podem ser muito mais impactantes, né? Ter um impacto, uma influência muito maior do que no trato com adultos, né? Então, precisamos sim, como diz o Fábio, né? Ter muito cuidado aí com, quando trabalhamos né? Com os pequenos, com esses sujeitos em desenvolvimento, ainda que sejamos todos, né? Mas eles têm especificidades que precisam ser consideradas, e muitas vezes não são, né? Então, Também porque nem acho todo que mundo tem um conhecimento científico também adequado, né, para um melhor manejo de várias questões, né, Solange? perfeito, Fábio. Então, e o objetivo desse canal é justamente, né, contribuir
para que as pessoas tenham mais conhecimento, conhecimento de qualidade, né, em termos de desenvolvimento humano, para compreender cientificamente, né, como é que nós nos desenvolvemos, como as crianças e os adolescentes se desenvolvem cognitivamente, afetivamente, psicologicamente, né, para que as nossas práticas tenham mais qualidade, né. Se queremos mudar os seres humanos que estamos, né, possibilitando para esse mundo e vice-versa também, né. Então, tratando de ideologias, né, duas perguntas que se colocam, né? Primeiro, a gente tem diferentes, né, distintos conceitos de ideologia. Também temos uma variedade de ideologias, né? Até lá no final podemos retomar essa discussão, né, Fábio, se houver tempo para isso. E outras questões que aparecem então, a educação escolar, ela é uma educação ideológica, e deve ser, ou ela deve ser uma educação neutra, e ela é uma educação neutra, né? Então, essa é uma pergunta. E outra pergunta é, o que é um pensamento crítico, né? Uma educação escolar numa perspectiva crítica. Do que estamos falando quando defendemos esta educação escolar, né? Então, se pensarmos, né, a escola, a educação escolar, do ponto de vista ideológico, nós temos aí, eu vou trazer, né, para o diálogo aqui, três grandes correntes, né? Correntes é horrível. Três grandes abordagens teóricas. Uma abordagem teórica que entende que educação escolar é, ou deveria ser, né, neutra, né? Numa perspectiva tecnicista, numa perspectiva liberal, né? E aí já é um problema, né? Porque se é liberal não é neutra, não é? E aí discutimos a ideologia liberal no vídeo anterior. Podemos retomar rapidinho aqui hoje, né? Mas essa perspectiva de educação mais tecnicista, né, entende que a escola deveria trabalhar os conteúdos, né, mais específicos, né, do aprender a ler, escrever e contar, conteúdos, né, das ciências, de geografia, história, linguagens, etc., mas de uma forma sem se posicionar, não é, política e ideologicamente, como se isto fosse possível, né, Fábio? Porque nós sabemos que, quando se trata de matemática, né, claro, 2 mais 2 é igual a 4, a menos que você esteja trabalhando com integral, com infinito, com diferencial, né, aí é outra coisa. Mas para matemática básica, né, aquela que é elementar e que é fundamental, né, para os seres humanos poderem comprar, vender, fazer troco, calcular juros e etc., né, para a vida prática do cotidiano, é importante essa matemática, né? E 2 mais 2 é igual a 4, sim, né? E isso seja no Brasil, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Não importa o contexto, não muda o resultado, né? Então, é uma ciência bastante objetiva, né? Não depende da cultura, do contexto, etc., né? Não não tem uma adesão, uma tendência política, vamos dizer assim, né? Outros conteúdos nem tanto, né? Outros conteúdos têm um diferencial aí, que é o das ciências humanas, e quando se trata de ciências humanas, nós precisamos também falar de contextos, não é? De momentos históricos. E falando de contextos, culturas e momentos históricos, precisamos, né, não só descrever a história da humanidade, dos povos, das culturas, das relações entre os povos e as diferentes culturas, como pensar também, né? Pensar dessas relações, tanto no passado, né, quanto do presente, e pensando, né, tendências para o futuro também, né? Então, isso faz parte do ser social, né? Do modo de ser dos seres humanos, que é conhecer o seu passado para poder pensar o mais coerentemente e corretamente o presente, né? Com vistas a ações que nos levem para um futuro desejável, né? Para um futuro que queremos, intencionamos, mesmo que não de uma forma absoluta, né? Porque é impossível atingirmos os nossos objetivos rigorosamente, né? Podemos planejar, intencionar, mas o resultado final nunca sai exatamente conforme o nosso projeto. E também no decorrer do processo podemos mudar o nosso projeto, não é? Melhorar, alterar. O que não significa que não possamos planejar, né? E o que não significa que não planejar seja melhor, né? Porque se nós estamos numa viagem, né, de navio, por exemplo, e queremos chegar, estamos no Brasil e queremos chegar, sei lá, à África do Sul, né? Se não temos um percurso
a seguir. Se não sabemos, ou se não sabemos onde queremos chegar, né? Então, esse navio ele pode andar à deriva. E andando à deriva, chegará um momento em que os suprimentos vão acabar, a água vai acabar, a vida vai ser impossível, né? Então, se queremos chegar a algum lugar, intencionar, planejar é condição sine qua non para a sobrevivência humana, inclusive, né? E é essa a nossa relação com o meio ambiente hoje, inclusive, né? Se nós não pensarmos onde queremos chegar, vamos, né? Agindo, 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 consumindo, derrubando, destruindo, poluindo, e daqui a pouco chegamos a uma condição irreversível, né? Irreversível e impossível à vida humana. Então, pensar, analisar criticamente faz parte do ser humano, né? Da existência humana, da vida humana. Dizia lá já em 1500, Pico de la Mirandola, não é? Sobre a dignidade do homem. E essa é uma obra belíssima, né? Todas as pessoas que puderem ler, é uma leitura que vale a pena, né? E qual é a dignidade do homem? Vou deixar a curiosidade aqui para as pessoas irem pesquisar, tá bem? Mas voltamos lá, Fábio, para não perder o foco, então. A educação é neutra, né? É possível uma educação neutra, absolutamente técnica, né? Tecnicista? Diria que sim, se pode até tentar, né? Pode-se até tentar. Mas é impossível impedir, interditar as pessoas de entrarem em contato com a diversidade dos modos de pensar, sentir e perceber a realidade, né? De entrar em contato com diferentes teorias, com diferentes concepções de mundo, com diferentes abordagens, né? É impossível, certo? Nós não criamos crianças e adolescentes como, né, em confinamentos, confinadas, isoladas do mundo. Então, elas vão entrar em contato com, né, esta diversidade. O que pode a escola nesse contexto, né? Mas vamos lá. Voltando à ideologia. Temos uma abordagem que entende que a escola, né, é ou deveria ser neutra, né, numa perspectiva mais tecnicista, liberal, mas aí ser liberal também não é neutra, né? O que seria ser neutro aí? Uma segunda abordagem que chamamos de crítico reprodutivista, por quê? Porque são autores como Foucault, Bourdieu, né? Autores franceses, o próprio Althusser, né? Que vão entender que a escola, né, ela é um aparelho ideológico do Estado, né? Então, ela estaria cumprindo o papel de inculcar a ideologia dominante, né, a ideologia da classe dominante, em crianças e adolescentes. Esta abordagem nos leva para fazermos uma crítica radical e destrutiva à instituição escola, né, no sentido de olharmos unilateralmente para a escola como um aparelho ideológico de Estado, né, e como algo indesejável para as nossas crianças e adolescentes, né. E uma outra abordagem ainda, que é a da pedagogia histórico-crítica, né, da psicologia histórico-cultural também, que entendem que a escola, na contradição, né, ela possibilita que as crianças e os adolescentes se apropriem dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, dos melhores conhecimentos, né, do que tem de melhor em matemática, em língua portuguesa, em ciências, em física, em química, em geografia, né, daquilo que tem de melhor. Mas, obviamente, né, a escola não cumpriria, não seria neutra, né, mas também ela não conseguiria ser esse aparelho ideológico de Estado tão perfeito, né, como entendem os autores aí crítico-reprodutivistas, até porque essa escola contribui com elementos teóricos para se pensar a realidade, né, e se contribui para pensar, então as pessoas que ali estão, ou que por ali passam e que ali aprendem, não vão simplesmente reproduzir as teorias e as ideologias que estão postas, porque vão aprender a pensar essas teorias e essas ideologias, certo? Então, na medida em que a escola possibilita conhecimentos científicos, né, os melhores conhecimentos que existem, que foram produzidos pela humanidade, que possibilitam as pessoas a pensar, efetivamente, consequentemente, a escola, na contradição, não cumpre, não é esse aparelho ideológico de Estado, como alguns autores definem, né? Então, são três formas de pensar a escola, né? Queremos, e aí, qual escola nós queremos, tá bem? Esse é algo para se pensar também, né? Nesse sentido, quando se discute educação crítica na escola, é preciso definir o que se entende por crítico, né? E aqui eu usei o termo crítico reprodutivista. Crítico no sentido de que faz a crítica,
reprodutivista no sentido de que faz a crítica à reprodução, né? E parece que a primeira abordagem aí, que defende que a escola seja neutra, então seria uma educação não crítica, certo? E a terceira abordagem, que então entende o crítico num outro viés, né? Mas vamos lá. Então, você teria uma possibilidade de educação não crítica e uma possibilidade de educação crítica. Então, nesse sentido, vale a pena sinalizar e possibilitar, né, a importância de que a educação escolar seja uma educação crítica, né? Agora, quando olhamos um pouco para além, para entender o que se entende por crítico, aí vamos ver que existem também uma diversidade de concepções acerca do que é ser crítico, né? Para muitos autores, pessoas, professores, psicólogos, né, trabalhadores em educação, e no senso comum também, né, e às vezes no senso comum acadêmico, inclusive, né, ser crítico, um pensamento crítico, uma educação crítica, ela estaria alinhada a uma determinada ideologia, a uma determinada concepção de mundo, a uma determinada forma de pensar a realidade. Bem? Numa outra perspectiva, um pensamento crítico, uma educação crítica, uma perspectiva crítica, né? Ela estaria não em ensinar e aprender uma única forma crítica de olhar para a realidade, mas em se aprender e ensinar a pensar criticamente em relação a tudo. Em aprender e ensinar a pensar num nível de pensamento que vá para além das aparências, que consiga pensar a realidade para além daquilo que aparece no campo do cotidiano, do imediato, para os nossos olhos, né? Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Aparentemente, não é? O Sol gira em torno da Terra. Mas, quando vamos aprofundar os estudos no campo da física e da matemática, né, da astronomia também, vamos entender, conhecer e entender, então, que, de fato, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Isso é óbvio? Não. Isso é fácil de compreender e conhecer? Não, porque isso não aparece para os nossos olhos, né? Então, é preciso se aprofundar nos estudos aí no campo da física e da astronomia para poder conhecer essa realidade, né? Que é uma necessidade para todos os seres humanos, né? Para o dia a dia, nós vivemos sem esse conhecimento, não é? Nós vivemos, ele continua acordando, dormindo, fazendo as nossas atividades cotidianas, né, etc., sem depender desse conhecimento. Ao mesmo tempo, esse conhecimento é importante para a arquitetura, por exemplo, para a construção civil, né? Se você quer ter uma casa que respeite, né, o posicionamento do sol no sentido de tornar essa casa mais iluminada, né? Então, é importante, né? Em algumas áreas do conhecimento, para a vida humana é importante. Para lançar foguetes no espaço, para lançar satélites, para uma série de atividades humanas, né? Que envolvem autoconhecimento e altos conhecimentos e altas tecnologias, esses conhecimentos são importantes, né? E é importante que as pessoas conheçam minimamente o lugar onde elas vivem, né? Para além do cotidiano. É aquela história, você pode viver 200 anos, 200 não, ninguém vive, né? Você pode viver aí 60, 70 anos sobre uma montanha e não saber o que existe no subsolo da montanha, não é? E não saber o que tem no solo da montanha, muitas vezes, né? E é por isso que, às vezes, nós deixamos, né, de conhecer as riquezas que tem na Terra e vende a Terra, o outro conhece, né? Vai estudar aquele campo, vai conhecer e vai, então, explorar aquilo, né? E você que não conhecia não pode explorar. Ou então aquele espaço está contaminado por, né, produtos tóxicos e você não sabe, não tem conhecimento e acaba, inclusive, morrendo por estar consumindo, né, alimentos ou água, ou, né, produzido naquele contexto e você não tem conhecimento para entender o risco que aquilo causa. Então, os conhecimentos que deveriam ser ensinados na escola são esses conhecimentos que nos colocam para além das aparências, né? Porque aquilo que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida imediata, daquilo que aparece para os olhos, né? Que é fácil de identificar, então, tem um carro vindo em minha direção, não posso atravessar na frente do carro. Para isso, não precisa ir para a escola. Nós aprendemos isso em outros contextos, né? Então, daí a importância de se ter clareza sobre quais são as finalidades da educação escolar, né? Então, é uma forma diferente de entender o crítico. Quando falamos de crítico, estamos falando do que exatamente, né? Eu trabalho com esta terceira perspectiva, que entende que
pensamento crítico demanda de aprendizagens, né, e de apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, os melhores, os mais desenvolvidos, os mais atualizados, os mais qualificados, para compreender a realidade para além das aparências, para além do imediatamente posto, né? O que não significa que seja o conhecimento mais atual também, né? Se nós vemos, por exemplo, álgebra, é um conhecimento antiquíssimo, né? Mas extremamente importante para a humanidade, para todos nós, não é? Então, não é o valor do conhecimento, né? Ele não está na atualidade dele, né? Mas justamente em ser um conhecimento que contribui para pensar a realidade para além das aparências, que é exatamente o oposto da lógica que está posta aí hoje, né? Nesse momento, o conhecimento, na contemporaneidade, ele é muito valorizado por ser mais atual, né? Então, é uma questão de tempo. Tudo que foi produzido nos últimos 5 anos é melhor, né? Será? Para pensarmos, né? Mas eu já estou aí defendendo um posicionamento. Claro, quem nos ouve não precisa concordar, pode discordar, pode problematizar, pode questionar, não é? Então, não sei se me fiz clara aí, Fábio, no que pretendíamos, né, discutir sobre. Então, o pensamento crítico, né, ele necessariamente é um conhecimento científico. Necessariamente é um conhecimento, né, que possibilita um pensamento que vai para além do imediato, né? E esse pensamento, ele pode se desenvolver, né, em vários contextos, em várias fases da vida, por meio de diversas atividades, né? Mas a humanidade criou uma instituição em específico para que essa instituição possa possibilitar aos novos representantes da espécie, né, as crianças e os adolescentes, se apropriarem desses conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade para poderem desenvolver o seu pensamento lógico, o seu pensamento científico, o seu pensamento teórico, né, para poderem pensar a realidade, então, nesse outro nível de pensamento, de compreensão, né? E isto não está posto como possibilidade para todos os seres humanos, não é? Para todas as crianças, para todos os adolescentes. Em algumas culturas, em algumas sociedades, em algumas escolas, isto é mais e melhor trabalhado e possibilitado, em outras menos, né? Então, nem sempre o direito da criança à educação é garantido. Porque aparentemente sim, né? Aparentemente, todas as crianças têm acesso, crianças e adolescentes têm acesso à educação de qualidade. Mas quando olhamos para essa realidade, para além das aparências, para além daquilo que aparece, né? Aí vamos verificar que na realidade não é bem assim, né? Que muitas e muitas e muitas centenas, né, milhares de crianças e adolescentes têm o seu direito à educação lesado, não garantido. E isso por meio de diversos mecanismos, né? Com o aval ou a partir, né, da influência e da contribuição também de teorias psicológicas, teorias pedagógicas, né, teorias educacionais, que vão contribuir para, né, mais e melhor acesso à educação de qualidade crítica nesse sentido, né, de poder olhar para além das aparências, de poder pensar, né, num nível de pensamento que consiga, né, pensar criticamente a realidade, porque conhece essa realidade para além das aparências, ou não, né? E aí temos muitas teorias, muitas abordagens que contribuem ao contrário, né, para tanto menosprezar o trabalho do professor, quanto para precarizar a formação intelectual e o desenvolvimento cognitivo e do pensamento crítico reflexivo de crianças e adolescentes. Não necessariamente de forma intencional ou consciente, né? Porque quando não fazemos o exercício da crítica, né? Nós muitas vezes não nos autoanalisamos enquanto teorias, enquanto abordagens, né? Não analisamos os efeitos teóricos, políticos e ideológicos das nossas próprias teorias e abordagens. Ou se o fazemos dentro de uma perspectiva tão fechada, né? Tão limitada, que não nos possibilita compreender os efeitos práticos das nossas teorias, que são vistas por nós como as melhores teorias, o ideal de teoria como proponente, né, de vida, de existência, de educação escolar, de educação, de vida humana. Então, é algo para se pensar também.
no último vídeo, Fábio, você questionou, né? E aí, o que que você pensa sobre, né, essa educação que está numa perspectiva individualista, ou então devemos educar para a cooperação e a solidariedade, né? Você me fez uma provocação nesse sentido. E aí, no dia, eu não consegui desenvolver um pouco mais, né, essa questão, e eu gostaria de retomar aqui hoje, né? Então, Fábio, se numa perspectiva, né, a educação, é importante, isso passa também pelas finalidades da educação nacional, né? Nós temos uma educação hoje posta em condições de, quais são as três grandes finalidades da educação nacional, né? É a preparação para o trabalho, o pleno desenvolvimento do indivíduo e a formação para a cidadania. Já falamos disso no outro vídeo, né? Mas, de fato, assim, quando falamos de preparação para o trabalho, nós sabemos que não temos no país uma política de pleno emprego. Nós não temos no país uma política que articule educação e trabalho no sentido de possibilitar que todas as pessoas possam trabalhar, né, e contribuir para o desenvolvimento econômico numa lógica de todos poderem se apropriar, não é, daquilo que é produzido coletivamente. E produzido coletivamente com vistas ao bem-estar de todos, não é? Com vista à qualidade de vida de todos, não é? Então, não existe essa perspectiva. A gente vive numa sociedade em que não tem emprego para todos, não é? Poucas pessoas conseguem ascender socialmente por meio do estudo e do trabalho, né? Então, a educação escolar, ela não possibilita mais, né? Ela não cumpre mais as promessas históricas de status social, de ascensão social, de melhoria nas condições econômicas, né? Ela não garante mais emprego, né? Então, você tem muitas pessoas, por suposto, formadas, qualificadas, e não têm vagas de trabalho, né? Então, essa educação que aí está, ela se coloca numa perspectiva que nós criticamos, inclusive, não é? Que é a perspectiva da meritocracia, né? Mas é uma educação que incentiva o individualismo, a competição, que te incentiva a ser melhor do que o outro, né? Nos estudos, para que você passe num processo seletivo e não o outro, para que você seja contratado e não o outro, para que você tire 10 na prova ou no boletim, ou não seja, e não o outro, né? Apesar de que hoje nota e boletim já não tem mais essa coerência com essa política, né? Mas, então, cada vez mais, nós incentivamos as nossas crianças e adolescentes a serem mais egoístas, a cuidarem mais dos próprios interesses, a ignorarem as necessidades dos outros, a não trabalharem em equipe de fato, a não cooperarem, né? Então, nós estamos incentivando a não solidariedade, certo? E aí, temos um discurso muito bonito, né, que é que as crianças e os adolescentes deveriam ser educados numa perspectiva da colaboração, né? Trabalho em equipe, né? Então, a perspectiva liberal endossa esse discurso também, né? Ela vai defender que as crianças e os adolescentes precisam aprender na escola a trabalhar em equipe, né? Isso é importante para o mundo do trabalho depois, né? Também algumas abordagens pedagógicas, algumas teorias vão trabalhar nesta mesma perspectiva, entendendo que é importante que as crianças, né, façam trabalhos em grupo, em sala de aula, para que elas possam, então, aprender a trabalhar em equipe, né? Nós já estamos discutindo isso lá desde o primeiro vídeo, né? Que condições há de trabalho em equipe quando uma criança sabe ler e a outra não sabe? Quando uma criança consegue realizar um trabalho e a outra não? Claro, uma criança pode ajudar a outra, de fato, né? Mas uma criança ajudar a outra é possível desde que a outra tenha condições mínimas de acompanhar esta outra criança, porque esta outra criança não é qualificada, formada para ensinar, para, né, ajudar os outros a aprenderem. Então, ela não substitui o professor, ela não substitui um adulto, ela não tem que ser responsabilizada pela aprendizagem do outro, né? E muitas vezes o que nós vemos é exatamente o contrário, né? São nesses momentos que acirram conflitos e às vezes violências por conta das dificuldades, né, que aparecem ali quando se propõe um trabalho em equipe. Sem falar do sentido, né, da atividade, da educação escolar, e aí vivemos uma crise de sentido, né? As crianças nem sempre querem estudar ou realizar as atividades, até porque elas nem entendem o porquê, qual o sentido daquilo, né? E nós, professores, também não temos conseguido, né,
desenvolver na criança, trabalhar com a criança para que ela compreenda a importância da realização daquelas atividades, para que ela entenda a importância de estudar aqueles conteúdos, né, tem que ter sentido. Agora, ter sentido significa que não é um fazer pelo fazer, não é? Porque nós ficamos, às vezes, também na escola em ativismo. Parece que quanto mais atividadezinhas você faz, não é, você está aprendendo. Agora, um autor com o qual eu trabalho, do qual eu gosto muito, né, como referência é o Vygotsky. E o Vygotsky vai diferenciar, então, aprendizagem de aprendizado, né? Uma coisa é a atividade de aprendizagem, outra coisa é o resultado desta atividade. E existem atividades que são inócuas em termos de aprendizado, né? Que você faz aquela atividade, mas assim, aquilo contribui em nada ou pouco para o desenvolvimento, né? Para que você tenha um aprendizado de fato, ou que contribui para o desenvolvimento do seu psiquismo, do seu pensamento, da sua atenção, da sua memória, né? Então, não é, me parece que hoje a pedagogia está muito nessa lógica, né, do ativismo, então, de ativismo no sentido de fazer atividadezinhas, tem que estar sempre fazendo, né, está muito na prática, no pragmático, no fazer uma atividadezinha, não, e perdeu-se um pouco, né, entender que não se faz atividade pela atividade, a atividade tem que ter finalidade, tem que ter objetivo, e o objetivo é o resultado, e o resultado deveria ser, ao menos, né, o desenvolvimento, o aprendizado, de fato, aquilo que resulta como, né, como resultado daquela atividade, e o desenvolvimento do psiquismo das crianças. Então, também claro, né, é importante a cooperação, mas de que cooperação estamos falando? Né? Que cooperação estamos possibilitando nas escolas ou nas empresas? Da forma como o trabalho é organizado, né, a atividade de trabalho é organizada na sociedade em que vivemos. De fato, há cooperação? Da forma como as atividades em grupo são realizadas nas salas de aula, há cooperação? Né? Claro, quem de nós deseja que os seres humanos sejam mais egoístas e individualistas? Ninguém. Por outro lado, né, me parece que a cooperação trabalhada desta forma é um simulacro, né? É um simulacro. Até porque não conseguimos sequer constituir grupos, né? Se constituíssemos grupos, de fato, nas salas de aula, nós não teríamos as violências que temos, né, nas escolas. Então, me parece que é muito mais um agrupamento de crianças que não têm objetivos e finalidades comuns, porque um grupo tem que ter algo que une o grupo, né? Tem que ter uma finalidade comum, senão não é grupo. Então, nós temos ali agrupamentos. E dá para afirmar que qualquer coisa que se faça em agrupamento resulta em fortalecimento de vínculos, resulta, de fato, em cooperação, em tornar-se mais solidário com o outro? Ou é uma atividade que se faz de forma obrigada pelo professor, né? Mas que para a criança não tem sentido e não tem o resultado desejado? Agora, para ter sentido e ter resultado desejado, idealizado, precisamos entender mais e melhor, não é? Pensar aquilo que estamos fazendo de forma fundamentada teoricamente, para podermos enxergar para além das aparências, olhar para além das aparências, né? Ok, senhor Fábio, encerramos por aqui? Você tem alguma questão para trazer? Então, professora, mais uma pergunta para finalizar, então, sobre ideologia, já que estamos trazendo mais um pouco sobre o assunto hoje. O que nós poderíamos dizer e que relação poderíamos fazer com violência nas escolas e tudo mais com essas ideologias extremistas, né? Que tanto se fala hoje, que tanto se denuncia e tanto se aponta? Então, Fábio, dissemos no outro vídeo da importância de, primeiro, né, evitar tensionamentos e problematizações, né, mais aprofundadas com crianças e adolescentes, quando isso não é absolutamente necessário, né? Até porque as nossas crianças e adolescentes, os índices, né, de suicídios, de autolesão, de violências, têm crescido assustadoramente nesta faixa etária, né? Então, qualquer tensionamento, ele deve ser evitado. Claro, às vezes não tem como, né? Então, é preciso saber como abordar, como dirimir, não é? Aquela questão junto a crianças e adolescentes, evitando o menor dano possível, né? Nessa situação. E claro que ideologias extremistas, né, vão afetar, de alguma forma, né, crianças e adolescentes,
E não só crianças e adolescentes, né? Ideologias extremistas, elas precisam ser tratadas com o merecido cuidado, porque elas colocam em risco a vida em sociedade, colocam em risco a democracia, né? Então, qualquer ideologia extremista, principalmente que tenha como prática ou que legitime ou que não negue, né, ou não aponte os riscos, né, que envolvem violências, essas ideologias precisam ser rechaçadas, precisam ser tratadas como são crime, não é? Na nossa Constituição, ideologias extremistas são crime, então que sejam tratadas como crime, né? E alimentar de qualquer forma essas ideologias é perigoso, né? Tanto entre adultos, mas principalmente com crianças e adolescentes. Algumas pessoas que fazem parte de movimentos de ideologias extremistas e que pensam e dizem, né, que a linguagem da violência deve ser assegurada pela liberdade de expressão também, né? Isso. Então, a liberdade de expressão, eu sou livre para expressar, não é? Minhas ideias, meus pensamentos, minha forma de sentir, de pensar, de agir, desde que eu não cometa um crime, né? Eu não sou livre para praticar crimes, né? Então, isso tem que estar bem claro, né? E também não sou livre, ou, né, deveria ter bom senso, né? O mínimo de bom senso, para que a minha forma de me expressar não cause dano, não cause violência, não cause mal-estar ao outro, né? Agora, estamos numa sociedade, né, em que as desigualdades são acentuadas e parecem que se agravam cada vez mais, né? Estamos numa sociedade dividida em classes sociais. Nesse sentido, né, parece que há ódio de classe, né? Então, uma classe odeia a outra, cada uma por seus motivos, né? Uma odeia a outra porque se sente explorada, porque se sente lesada, porque se sente aviltada nos seus direitos básicos à existência, né? A outra odeia esta porque entende, né, da forma como compreende, esta outra não é submissa, não se submete, não trabalha como deveria trabalhar, né? Não se adequa ao sistema como se deseja que se adeque, né? Então, acaba gerando aí animosidades, acaba gerando conflitos, acaba gerando ódio mesmo, né? Ou entende que está perdendo direitos ou uma certa condição de vida, porque esses outros estão lhe roubando estas condições, né? Claro, estas pessoas aqui não, né, pensam muito em si mesmas, nos seus próprios interesses, nas suas necessidades, né? E não na necessidade de todos, nos interesses de todos, né? Então, falta amor aqui, certo? E sobra ódio, ódio de classe. Compreensível, tá bem? Compreensível, mas me parece que não justificável e não desejável também, né? Não justificável por quê? Claro, esse sujeito aqui está numa condição de vida diferenciada, né? Tem mais qualidade de vida, tem bem-estar, tem dinheiro, tem liberdade, porque liberdade sem dinheiro, né? Sem condições objetivas de existência, que liberdade é esta? Então, está numa condição melhor. Mas isto não significa que também não tenha nascido num determinado tempo histórico, numa determinada condição de classe, num determinado contexto histórico. Então, nasce, é como se fosse um trem, né? Alguns nascem lá dentro do trem de primeira classe, né? Do vagão de primeira classe, e ali estão se fartando, né? Vivendo bem, muito bem, obrigada. E se alguém tentar invadir esse vagão, vai se sentir atacado. Se alguém tentar, né, repensar a organização, né, e a distribuição dos bens materiais e do alimento, seja lá do que for, vai se sentir atacado, né, porque vai perder, né, e não quer perder. E do outro lado, da mesma forma, né? Então, o outro tem aquilo que eu não tenho. Só que esse outro aqui não compreende que como é que se chegou a esta condição, né? Como esse trem, ele vem de onde? Como é que se configurou essa divisão nos vagões? Porque eu nasci num vagão, né, de primeira classe, que já tem todas as condições objetivas postas para que eu possa me deliciar e curtir a vida, né? E escolher ser o que eu bem desejar, né? E fazer o que eu bem desejar. E quem está no vagão lá de terceira classe, não é? Vamos dizer assim, também não conhece, né? Não sabe
como as coisas se organizaram dessa forma, nem como chegaram a esta condição, não participou das decisões, não participou do processo histórico que resultou nesta condição, né, de desigualdade. Então, não se justifica por conta disso, né? Não é algo que as pessoas que nasceram neste trem em movimento tenham escolhido para si e para os outros, não é? Nem tem muita noção, muito conhecimento de em que condições de vida estão, né? Nasceram nessa condição e vão levando a vida, mais ou menos naquele ritmo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ainda, quando tentam compreender a realidade, muitas vezes as teorias que têm à disposição para ajudar a enxergar essa realidade contribuem muito mais para obscurecer, para não compreender a realidade como ela é, precisamente assim, do que para esclarecer, para compreender, para entender, né? Então, é compreensível, né, por conta desta condição histórica infeliz em que todos vivemos, né, é compreensível por conta da precária condição de desenvolvimento intelectual e conhecimento da realidade que temos individualmente falando, né, porque a humanidade tem muito conhecimento e possibilita muito desenvolvimento, mas não para todos, né? A grande maioria de nós está muito limitada em termos de possibilidades de compreender a realidade como ela é para além das aparências, né? Então, não se justifica o ódio ao outro por conta disso, né? Porque o outro não tem culpa de ser quem é, de ter nascido na condição em que nasceu e de reproduzir esta forma de existência, porque é a que ele conhece, é a que ele acredita que seja melhor e não consegue ver outras possibilidades, né? Por outro lado, não é desejável, não é? Não é desejável. De ponto de vista nenhum, né? Como nós já falamos no outro vídeo, mesmo autores liberais entendem que desigualdades acentuadas levam né, a destruição do trem, o descarrilamento do trem. Então, se queremos continuar vivendo e existindo, temos que pensar esta condição e repensar esta condição, né? E isso não se faz por ódio, não é? Da mesma forma que quem está lá no vagão de terceira classe, certamente não quer destruir o vagão de primeira classe ou assumir, né, tirar as pessoas que estão lá no vagão de primeira classe, para eles assumirem aquela condição e deixar os outros na terceira classe, não é? Não teria sentido? Seria algo insano, né? Isso só a barbárie mesmo, né? A luta de todos contra todos. Agora, se queremos mais igualdade, não é? Melhores condições de vida, de existência, qualidade para todos, então fazemos isso por amor, não é? Por amor a todos, e não por ódio. E aí você não pode padronizar todos os vagões como de primeira classe para todos? E aí? Então, seria o ideal, né? Mas enquanto não é possível vagões de primeira classe para todos, que sejam vagões de segunda classe, né? Enquanto não construímos as condições objetivas para que sejam de primeira classe. Agora, o que não dá é para ter esta condição, né? Porque isso nos leva à destruição. Mas entende assim, toda vez que eu individualizo o problema, né? E que entendo que a existência do outro é um risco para minha existência e passo a odiar esse outro, isto me leva para uma condição de não existência, porque eu só existo enquanto indivíduo na medida em que estou em relações sociais, estou em relações com outros, né? Eu não produzo as minhas roupas, os meus alimentos, os meus calçados, o medicamento, entende? Eu só existo, só existe possibilidade de existência individual para mim na medida em que eu faço parte de um todo social, de um coletivo, não é? Um coletivo que possibilita, uns contribuem para a existência dos outros. Agora, mesmo que eu fosse, supondo, né, que eu fosse capaz de produzir tudo o que preciso para viver bem sozinha, muito obrigada, né? Aí eu poderia explodir o planeta e ou os outros todos, né? Que vida seria essa? No isolamento e na solidão. É essa a nossa meta de vida? Né? E se não é, então temos que repensar as condições de existência para que todos possamos viver bem juntos, não é? E quando eu falo em não acirrar conflitos, não acirrar violências, não alimentar ideologias extremistas que disseminam ódio, não é? Eu não estou com isto dizendo que devemos aceitar as coisas como elas são, que devemos ser coniventes, que devemos lavar as mãos. Jamais, né? Nunca me coloquei nessa condição, muito pelo contrário. Penso que todos somos responsáveis e corresponsáveis pela realidade que aí está, e que todos temos o dever, a obrigação de repensar essa realidade, tá? E de pensarmos aí possibilidades para o futuro, para um futuro melhor para todos.
E há coisas que nos unem, né? Há coisas que nos unem, sejamos nós ateus, cristãos, né, de ideologia A ou B, ou etc. Há coisas que nos unem, não é? Como condições, produzir as condições básicas para que todos possam comer dignamente, não é? Como proteger o planeta, né? Como pensar uma economia que não seja destrutiva, né? Que não destrua a médio e longo prazo a própria condição da vida humana, uma vida menos violenta, né? Com menos crimes, uma vida com menos conflitos, uma vida mais prazerosa, mais feliz. Então há coisas que nos unem. Temos que aproveitar, não é? Isto para. E por meio do diálogo, em relações democráticas, construirmos o futuro. E temos que chamar os extremistas também para o diálogo, né? Até para que eles possam se repensar. Para que eles possam também, não é? Porque quando não há diálogo, nós não damos a possibilidade ao outro de ele se reposicionar, dele se repensar, dele, né, ter outros elementos para pensar a realidade, para além daquela leitura limitada de mundo que ele faz, né? E quando queremos o diálogo com o outro, isto passa pela compreensão e pelo afeto, não é? Pelo amor, amor fraterno, amor, né? Então, e é possível, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, pareço aqui uma, né, ingênua falando, romântica e ingênua, nunca fui, mas é difícil, mas é possível. É possível quando? Quando há escuta, né? Possibilidade de ouvir o outro, de entender como o outro pensa, como o outro sente, como o outro, né? As necessidades do outro, os interesses do outro, né? Para então, num diálogo, mostrar que, olha, é possível sem nos destruirmos, né? A gente pode continuar coexistindo sem, né? Claro, chega algumas situações extremistas, né? Então, porque quando se demoniza o outro, né? Com o demônio não há negociação e não há diálogo, certo? Foi assim que aprendemos a viver nos últimos 2000 anos, né? Com o demônio não se negocia, ok? Mas nos cabe julgar. A quem cabe julgar a humanidade? Partindo do pressuposto de que existe algo que transcende, algo, alguém, ou um ser superior que transcende a nossa realidade, né? Então, me parece que a resposta é não, não nos cabe julgar, determinar, destruir, em nome do que quer que seja. Não é? Muito bom. Importante refletir, né? Para continuarmos pensando, né? E aí vamos pensando os próximos vídeos, os próximos diálogos, as próximas conversas. Uhum. Muito bom. Para quem está em casa, boa noite, né? Nos mande perguntas, faça questionamento, né? Apresente questões, nos questione, polemize conosco. Polemize conosco, ativem o sininho de notificação, inscreva-se no canal, dá o like no vídeo, assim você ajuda a gente a espalhar esse vídeo para mais pessoas, fazer com que ele alcance mais pessoas. É importante para a gente também. É um apoio para, né, também, é um movimento de apoio, assim, que você acha nosso conteúdo bacana, válido para você, é legal, né? E até a próxima, né? Boa noite. Boa noite. Sigamos meditando aqui, né? E sigamos meditando. E se você estiver assistindo de manhã, bom dia, boa tarde, no momento que você estiver, né, boas reflexões para você. Até.